Marquinhos, tudo bem? Que bom revê-lo. De volta aqui. Pessoal, prazer falar com vocês novamente. Agora a gente tem, várias câmeras, quase uma plateia aí. Tomara que esse esquema dê certo. Qualquer coisa a gente chama o VAR. Isso. Para analisar. Mais uma vez nos encontrando. Obrigado pela parceria, Marquinhos. A gente foi invadido, né? Sim. Esse lugar o pessoal tá vindo a hora que quer, a gente não tem mais voz. Parece que eu vi aqui umas coisas de criança, parece que tinha umas mães aqui, mães, alguma coisa assim. Mas é bom, isso é muito bom. Foi um papo muito legal, espero que vocês tenham gostado, né? Foi muito emocionante algumas vezes, muito divertido. As meninas deram um show, então um grande abraço aí pra Salma, pra Tina, pra Carol e pra Pri também, minha esposa, né? Foi um papo muito gostoso. Como eu falei, emocionante, né? Espero que vocês tenham escutado, né? Transmitido, compartilhado, levado para mais pessoas, porque faz com que a gente cresça, né? Que a gente se torne pessoas melhores, principalmente quando a gente tem exemplos aí muito bons, né? Obrigado. Hoje, mais uma vez reunidos, vamos falar sobre os 10 mandamentos. Pois Rapaz! É um tema difícil. Né? A gente acaba olhando assim, muita coisa para falar, mas a gente também quer apresentar de uma forma nova, né? Do jeito Vale de Deus de apresentar o assunto. Então você que clicou aí e falou assim, mas esses são os 10 mandamentos, coisas que eu já sei, então espera aí que você vai ver um monte de coisa legal, né? Fica aí porque é legal. A gente vive um momento que a gente precisa pensar, né, muito nas coisas que a gente faz. Quando a gente olha os 10 mandamentos, são coisas muito óbvias, né? E isso é um momento pede assim, que a gente relembre coisas óbvias, que a gente possa trabalhá-las novamente, que a gente possa exercitá-las, justamente para que a gente possa estar de encontro com Jesus. Vamos começar? Então, diga lá. Antes de iniciar, eu só queria dizer que assim, estudar sobre esse tema abriu minha cabeça para um monte de coisas. Me transformou de verdade. Eu revi algumas coisas porque escrevendo a respeito e lendo a respeito, você começa a perceber, caramba, tô fazendo isso daí. Porque não é tão óbvio quando a gente olha mais a fundo assim. Isso me ajudou, eu até fazendo aqui uma confissão, fica entre nós, vocês não contem pra ninguém, né? Mas eu, estudando isso, senti vontade de fazer uma confissão mais profunda, assim, sabe? Dar um reset na vida mesmo, assim, pegar as coisas desde a infância até a juventude, assim, até a idade adulta. E estudar os 10 mandamentos me instigou a fazer isso. Porque eu percebi que eu não fazia uma confissão verdadeira, assim, pegando coisas que às vezes a gente esquece de confessar, sabe? Coisas triviais e às vezes coisas sérias também que a gente deixa. Então eu queria separar pra gente 2 motivos importantes para você não pular esse vídeo e aprender sobre os 10 mandamentos junto com a gente. A gente também está aprendendo. O primeiro é para não praticar. A gente tem um monte de pecados ali, pecados mortais, inclusive dentro dos 10 mandamentos, que são coisas que a gente não pode praticar porque isso nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. E o segundo motivo, eu acho que tão importante como o primeiro, é fazer uma boa confissão. Para fazer uma boa confissão, você vai ter que passar pelos 10 mandamentos. Senão você não fez um checklist. Eu até estava conversando com o Monsenhor Cito, até mandar um abraço para ele aí, se um dia ele assistir esse vídeo, né? Que ele me ajudou muito na conversa ali, entender que muitas vezes a gente precisa realmente pegar lá, eu peguei os 10 mandamentos, depois eu peguei os pecados capitais, os 7 pecados capitais, e fui bater mesmo, quando será que eu pratico isso? Talvez você não pratique diretamente, mas indiretamente o seu coração às vezes é poluído, e a gente vai falar aí especificamente nos mandamentos depois a respeito disso. Me ajudou muito, assim, então eu queria compartilhar com vocês isso também. Foi muito bom e a participação do Monsenhor Cito nessa confissão também tornou a confissão milhões de vezes melhor do que eu imaginava, assim. Então, tá aí uma dica de como se preparar para a confissão, né? Então tá aí, muita coisa boa te espera aí, né? Que Deus nos abençoe do play ao pause, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom,
A gente teve alguns problemas técnicos, o som tá um pouquinho diferente, tomara que agora esteja melhor, tá bom? Sim. Continua, não desiste da gente. Tá bom. 10 mandamentos. Moisés, né? Entender o contexto também um pouquinho antes da gente iniciar, acho que é legal, né? Sim. A Bíblia no Antigo Testamento, ela tem, além do poder, né, de levar a palavra de Deus, né, ele também tem um poder, né, de disciplinar o povo, de educar o povo, né? Então, assim, às vezes a gente acha, né, e encontra algumas pessoas falando de um Deus raivoso, né, bravo, né, mandando fogo, água, né? E aí depois no Novo Testamento um Deus mais brando, né, que entende, né? Eu acredito que é lógico, né? A gente tem que entender o contexto, né? Mas de fato Jesus estava presente, né, no Novo Testamento. Então, sim. E ele veio também com a intenção de entender o povo, né? Mas é o mesmo Deus, ponto. Uhum. Né? É o mesmo Deus. Só que o Antigo Testamento, né, é uma terra sem lei, né? É um lugar que as pessoas, né... As pessoas eram diferentes, então sim, Deus tinha que agir de forma diferente. De forma diferente, né? E por diversas vezes a gente vê Deus ensinando o povo coisas, né, simples, né? Desde hábitos higiênicos, né, hábitos alimentares, né? Mas com um objetivo, que é um objetivo que a gente tem que entender que ele é muito claro, que é de vida, né? Que é de preservação de vida, né? Então, assim, a gente tem algumas situações, né, da pessoa estar impuro para entrar no templo. Quando a gente, né, encara isso, né, por que ser impuro para entrar no templo? Então, só os puros tinham direito ao templo? Não, na verdade, as pessoas tinham que, de fato, ter uma consciência de pureza, de limpeza, para permanecer vivo, em primeiro lugar. E aí, vivo, eu posso ir... Uma preservação da espécie, exatamente. Né? Deus passou algumas coisas que também eram... Vamos ser literal aqui. A circuncisão. Você olha e fala assim, não tem outra explicação que não seja higiene. Que não limpava bem, né, o órgão genital masculino, e aí você percebia que apodrecia, caía até hoje em dia, é um problema sério ainda. Muitos homens perdem, tem que ser amputado por conta de Jesus amado. E naquele período, né, há quantos anos? A gente está falando de 3.000, 5.000 anos, né? Atrás, a gente tinha Nem banho era uma prática. Não era uma prática, as pessoas morriam muito cedo por doenças hoje ditas como simples, né? Então, a gente tem que entender que esse Deus disciplinador, ou seja, a Sagrada Escritura servindo como, né, algo que vem disciplinar, né? Você falou da circuncisão, mas a gente fala, né, da mulher estar impura no período menstrual. A gente fala de diversas outras situações dos quais Deus, ele encara, né, a Sagrada Escritura, ela encara como justamente uma forma de bons modos, bons costumes, né? E quando a gente fala, né, logo no início dos 10 mandamentos, a gente fala, propriamente dito, de Deus, né, o culto a Deus, né? E é porque também é um período onde não existia, né, um único Deus, né? Não existia um único Deus, obviamente, mas as pessoas cultuavam vários deuses, né? Então a gente já inicia lá os 10 mandamentos com o culto a um único Deus, né? E de certa forma, dá para entender que Deus do Antigo Testamento ele é diferente também no sentido que, caramba, ele deu literal para as pessoas, né? Aparecia escrito e tal. Aí você não cumprir, não seguir aquilo, a gente entende Deus. De certa forma, fala, caramba, eu não posso explicar mais do que dar 2 tábuas com os mandamentos. Escrito. Aqui, ó, é só não fazer isso aqui, que já tá muito bom, né? Então eu entendo, de certa forma, de ser um Deus mais, né, raivoso, até assim, mais apocalíptico, né? Fazendo coisas grandiosas, assim, para destruir cidades e tal, porque realmente ele mandava profetas, ele tinha uma benevolência que talvez não esteja no texto. Que quantas vezes que ele mandou profeta, mandou gente, né? A gente fez um episódio sobre Jonas, você vê isso, que ele dava chance pra caramba. E o povo não obedecia. E então, a gente pode encarar, né, a Bíblia como um texto corrido, de uma cronologia única, né? Então aconteceu no sábado, no domingo, na segunda, na terça,
Não, a gente está colocando entre um acontecimento e outro, né, séculos, né, talvez até mais de 1000 anos, né? Sim, é só a gente pensar que o Antigo Testamento já existia no tempo de Jesus. Exatamente. Olha a distância de tempo Exatamente. que tem, né? Então, assim, quando a gente se depara assim, nossa, Deus, né, mandou o dilúvio e depois, né, a gente tem a situação de Jonas que você falou, assim, entre um acontecimento e outro é muito tempo, né? E aí a gente pode encarar assim, nossa, como Deus foi ruim em duas situações. Não, mas espera aí, né? E todo esse meio tempo de bondade Sim, de Deus, a gente que a notícia ruim fica, né? Fica, a história ruim fica. A gente até para aplicar na nossa vida, né? Muitas vezes a gente ouve uma coisa ruim, a gente passa para frente, e uma história boa a gente não passa. Não passa. Isso é inerente do ser humano. Provavelmente o registro bíblico passou por isso também. Muitas das coisas mais severas que Deus fez ficou registrado. E as coisas boas talvez tenham se perdido ao longo do tempo, né? Algumas. Marquinhos, quer começar? Qual é o primeiro mandamento? A gente decorava na catequese, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é interessante que a gente... Depois eu quero falar um pouquinho disso, que não importa a sua denominação religiosa, eu fui pesquisar a respeito, algumas denominações religiosas invertem a ordem dos mandamentos, isso não tem problema. O número do mandamento em si, ele não é importante, o importante é a ideia, né, contida nele. Se a gente observar isso, a gente vai estar observando a vontade de Deus, né? Isso é importante. E aí? Então, o que você tem me falado? Talvez seja o mais difícil. Eu peguei para estudar, né? A gente já falou daquele aplicativo da Bíblia, depois eu coloco lá o link de novo, mas aí lá ele tem diversos planos. Né? Sensacional esse aplicativo. Hollow. Não é esse. Não é esse, não. Mas é aquele aplicativo que a gente consegue ler a Bíblia. Depois eu coloco certinho, porque eu sempre erro, mas é um aplicativo em inglês, não é católico, mas não é nenhum problema. Inclusive, ele tem vídeos de explicação dos capítulos, então é muito legal. Assim, aproveitem essa oportunidade, porque você falou do Hallow é muito legal também. Esse é um aplicativo católico, né, de oração mesmo, de meditação, isso é muito legal. Até uma recomendação nossa, né? Vou dar um relato aqui, né? Se você tiver com dificuldade para dormir, Sim. Ele já tem as orações ali para dormir, para você entender. Para a noite. Para a noite, é muito bom, muito assim. Vai te relaxar mais do que qualquer série, qualquer coisa que você assista que deixa a sua cabeça ativa, né? E agora, Quaresma, né? Talvez esse episódio já seja lançado, acho que a gente vai estar na segunda ou na primeira semana da Quaresma, mas se você ainda não viu, lá no Hallow tá o Juliano Casarré, está fazendo as orações de Quaresma. Que massa! Né? Então dá para você acompanhar, é uma oração diária, então é bem legal, com certeza, né, vai ser muito proveitoso. Mas o que eu queria falar é do plano. Né, você tem um plano, e aí eu procurei e achei o plano dos 10 mandamentos. E aí, né, faz um devocional, né, e aí apresenta a leitura, né, do mandamento, e depois ele faz um link ainda com uma leitura lá do Novo Testamento, que é justamente para você entender, né, que todo esse propósito, né, a gente pode, né, não ver essa conexão na maioria das vezes, né, o Antigo com o Novo Testamento, mas o Novo Testamento vem justamente para justificar o Antigo. Né? Então tudo que era feito no Antigo Testamento, de alguma forma Jesus Cristo vem e comprova. Tudo que eles falavam de mim, tudo que eles falavam lá no Antigo Testamento era sobre mim. E aí eu vou dar um spoiler aí, posso? The Chosen, né, terceira temporada, perfeito, ainda não está em português, ela está em inglês, mas tem uma frase que é muito, muito legal, assim, que eu escutei, que é assim, um rabino está debatendo com Jesus, né, no templo, e aí, né, ele começa a questionar Jesus, e ele fala assim, você, algo nesse sentido, né? Você está indo contra a lei de Moisés. Aí Jesus vira e fala assim, eu sou a lei de Moisés. Então assim, é isso. Muito legal. É muito bom. Mas é isso. Quando inclusive, para você que gostou do nosso episódio sobre a primeira e segunda temporada, nós vamos fazer um sobre a terceira temporada quando ela estiver concluída. E para você que não assistiu ainda, fica o convite, assista, o nosso episódio foi muito legal. A gente fez um apanhado da primeira e segunda temporadas, assim, foi muito gostoso de fazer, né? E eu acredito que você assistindo também vai sentir isso. Se não conhece a série, vai ter vontade de assistir, né? Porque é uma série
Sensacional. É para fortalecer, reavivar, aumentar a sua fé, sem dúvida, sem dúvida. Mas vou voltar. O primeiro mandamento, né? Justamente colocando Deus em evidência, colocando Deus como o Deus, né? Não existem mais deuses, eu não devo mais venerar, né, diversos deuses, eu tenho que venerar somente Deus, somente um único Deus. Ele é o nosso Criador. Lá em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Então é nesse sentido, esse primeiro mandamento é nesse sentido. E aí a gente vai lá para Mateus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então assim, é um complemento perfeito. É um complemento perfeito. Então quando a gente, né, lê o primeiro mandamento, é justamente para a gente ter isso como base de tudo. O primeiro, está em primeiro lugar, justamente para que seja a nossa primeira coisa a se pensar. O que eu vou fazer? Tenho que fazer com base nessa premissa de que eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e o meu entendimento. Se eu quero começar um projeto de vida, né, eu não posso começar aprendendo o último passo. É o primeiro. O primeiro é amar Deus e isso tem que ser colocado, inclusive, acima de coisas que são difíceis para nós. Que é muito fácil você olhar para alguém na rua que você não conhece e falar assim, não, eu amo mais a Deus do que essa outra pessoa. Mas e a sua esposa? E a sua mãe? E os seus filhos? Né? É difícil você, muitas vezes, sopesar assim, não, eu preciso amar mais a Deus do que a essa pessoa que é tão importante para mim. Tanto que eu já ouvi o padre Paulo Ricardo falando, é interessante a gente meditar a respeito, muitas vezes o casamento não dá certo, não por falta de amor, mas por excesso de amor pelo outro, acima do amor de Deus. Então, se os dois amarem mais a Deus do que qualquer coisa, o casamento vai dar mais certo do que o meu Deus ser a minha esposa e o Deus da minha esposa ser eu, né? Que ser o meu maior amor. E amar, né? O amor em si, né? Ele é um sentimento, obviamente, mas ele, além de ser um sentimento, acho que antes de ser um sentimento, ele é uma decisão. Então, quando eu tomo a decisão de amar a Deus, isso implica um monte de outras premissas, né? Então, assim, se eu amo a Deus, né, por consequência disso, eu também amo meu irmão, por consequência disso, eu respeito, né? Porque se eu amo a Deus, eu trago com esse amor, né, uma premissa de muitas outras coisas, né? Então, amar a Deus é também amar o seu irmão. Mas quando eu coloco Deus como primeiro lugar, né, eu consigo ter uma visão de como que é o amor que eu tenho que proporcionar para o outro. É complexo, mas é treino, é atitude. Exatamente. Eu tenho que fazer, todo dia eu vou fazer um pouco mais. E é no sentido de você pensar também, né? Se eu amo a Deus, eu não posso tal. Você faz um exercício mental, né? Não tem jeito de você amar a Deus e você não cumprir um monte de coisa que é vontade de Deus para nossa vida, né? Legal. Tem uma coisa legal de se mencionar, quando a gente começou a fazer o podcast, né, vários amigos, né, do meu trabalho, né, vieram, olha que legal, tal. Você devia ler um livro. Aí eu peguei um livro da Simone, né, Simone, uma colega de trabalho, um grande abraço para você, ela sempre nos segue, nos curte, né, nos compartilha, muito obrigado. E ela me emprestou um livro chamado O Médico de Homens e Almas, Médico de Almas e Homens. Depois a gente vê certinho no nome. Mas conta a história de Lucas. E aí, eu não terminei de ler esse livro ainda. Por incrível que pareça, é um livro grosso, já tem mais de ano que está na minha mão. Eu vou te devolver, tá, Simone? Eu prometo. Mas é um livro bem comprido, né? Um livro comprido, mas é um livro que é particularmente muito legal de se entender como é que se vivia o povo na época de Jesus, né? Lucas contemporâneo a Jesus, não conheceu Jesus, mas viveu na mesma época, e aí conta um pouquinho dessa vivência, né, lá de Roma, né, da cidade onde ele vivia. E lá existia o culto a diversos deuses, né? E Lucas, ou Lucano, né, como ele é chamado, né, no livro, ele entende e convive com isso, né? Então, assim, quando ele é médico, então quando aconteciam algumas curas,
né, eles davam, né, foi, né, Zeus, foi não sei o que, ele vai dando nome a esses deuses que, né, de fato curaram, né, esse povo, essa situação. E Lucas começa a entender que não eram deuses, era Deus, e aí ele dá até um nome, é o Deus desconhecido, né? Então é legal, né, porque Deus, né, da forma como a gente conhece, né, não tem um nome, né? Quando perguntam, né, quando Moisés pergunta para Deus quem você é, né, eu sou, né? E aí esse eu sou, né, não dá um nome X, Y, Z para Deus, fica chamado o Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido, eles não conheciam até então e passaram a conhecer depois, e depois ele recebeu, né, o nome de Jesus de fato, né, como esse Deus, ou seja, esse Deus desconhecido que a gente não entende, mas está por detrás de tudo, né, que está resolvendo tudo que tem que ser resolvido, que está criando, que está, né, construindo tudo que a gente conhece, é aquele Deus desconhecido, mas é também um Deus que posteriormente vai ser conhecido, né, que é Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente presta culto, né, quando a gente venera, quando a gente ama esse Deus, é justamente, né, dando nome para ele, né, mas acima disso, né, entendendo que é ele o responsável por tudo. Legal, você falou da questão do nome, né? Acho que dá pra gente entrar no nosso segundo aqui, que é não tomar seu santo nome em vão. E eu estive procurando a respeito para ver, na verdade, a origem disso foi tão seguida, tão obedecida no começo, que a pronúncia judaica do nome de Deus na Bíblia se perdeu. De tanto que as pessoas não diziam, né, hoje na cultura judaica que chamam de tetragrama, né, são as 4 letras que representam o nome de Deus. Se a gente for traduzir para os tempos de hoje, seria YMWH, né, YHWH, que foi passando para os nossos tempos, virou Yahvé e Javé, né, que é o que a gente escuta, tem inclusive música, né, que usa esse nome de Deus, mas é uma pronúncia que a gente não sabe se é a verdadeira. De tanto que a pronúncia se perdeu, e para nós ainda, que eram só consoantes, a gente não imagina como é que soava esse nome, e era um nome de Deus. Deus, de fato, tinha um nome, né? E aí, muita gente diz, né, a passagem que você cita, que fala eu sou, mas assim, é uma incógnita, é um enigma da nossa fé. A gente não sabe, de fato, se Deus chegava a utilizar esse nome, ou se esse nome ele se apresentava somente. E o eu sou ainda é fruto de uma tradução ainda, né? Sim, então, sim. assim, a Bíblia, lembrando que a Bíblia ela foi escrita, depois foi traduzida, as cópias feitas à mão. Então a gente tem, né, algumas palavras, né? Vamos dar um exemplo, né? Português, né? Saudade, né? É uma palavra que existe no português, que não existe no inglês, né? Então essas diferenças, né? Como que eu faço para traduzir essa palavra para o grego, né? Era aramaico, de aramaico virou grego e assim por diante. Ou seja, essas mudanças, né, fazem com que hoje a gente traduza como eu sou, mas de fato não dá pra gente saber ao certo. Se e tanto que dizem que esses nomes que a gente tem, até o mesmo nome de Jesus, é sempre uma ligação com esse nome de Deus que tinha, né, que é Yeshua, né, de Yahvé. Então sempre tinha essa ideia, essa premissa que é uma ligação com Deus, e não só nos nomes de Jesus, né? Vários nomes bíblicos têm essa ligação, ou é o poder de Deus, ou é a força de Deus, ou é o nome de Deus, tem um monte de denominações. E eu acho interessante isso, que como que a gente traz para os tempos de hoje? Se a gente não conhece o nome de Deus, daí é fácil, ele não toma o nome de Deus em vão. É aí que é o grande erro, porque mais importante que saber a pronúncia do nome de Deus é muitas vezes manchar a reputação de Deus, né? Atribuindo a Deus coisas que ele não falou. Quantas vezes você já escutou as pessoas dizendo, não, mas Deus não vai deixar que isso aconteça. Deus não quer. Às vezes até são desejos positivos, mas a gente está botando palavras na boca de Deus. A gente está escolhendo. Quando a gente fala isso, a gente está falando de um desejo próprio, em primeiro lugar. Sim. É aquele exemplo que eu até já dei em algum podcast que eu já não me lembro, mas já estamos chegando quase a 50 podcasts, que é
se Deus quiser e Ele quer. Você tirou a vontade de Deus da jogada quando você fala assim, sabe? Ele né, bate assim. Peraí, e eu, né? E eu, que hora que eu falo, né? É igual dos carros, né? É presente de Deus. Deus fala, esse não foi eu. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos nesse sentido, de você tomar o lugar de Deus. Isso também é usar o nome de Deus em vão. E um outro e último ponto a respeito desse mandamento é você não jurar em falso também, né? Juro por Deus. E você está dizendo uma mentira, isso é um pecado contra o nome de Deus. É dos mais graves, eu acho que você usar do nome de Deus para tentar passar uma verdade de algo que não é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o que a gente escuta de interpretação da Bíblia mesmo, né? Porque existe uma predisposição em adaptar a Bíblia, né, o que eu estou lendo, à minha vida, né, as coisas que estão acontecendo para mim, o que eu quero para mim. Essa adaptação está errada, porque é eu que tenho que me adaptar, e não a Bíblia que tem que se adaptar a mim, né? Isso então, é uma forma de usar o nome de Deus em vão, porque é a palavra dele. A palavra dele. E aí eu quero encaixar a palavra dele na minha atitude, e às vezes a minha atitude está errada, né? Então, ficar de olho nisso. E olha, lá no Êxodo 27, não tomarás em vão o meu nome do Senhor, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então ele inclusive já dá a disciplina aí, punição, né? Exatamente. Então assim, ele não deixará impune. E aí, em Salmos, né, clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Então assim, da mesma forma que você tem ali uma disciplina, você tem também ali uma... recurso. Exatamente. Use o meu nome para as coisas boas que eu vou te honrar. Então é isso. Muito legal, muito legal. E aí o nosso terceiro? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo 28. O dia de sábado é legal da gente falar, né? A gente vê o cristianismo, né? Ele é fruto do judaísmo, né? E lá você tinha o Shabat, né? Esse aqui é o dia de sábado, dito como o dia que o Senhor descansou, e porque Ele descansou, a gente deve, né, honrá-lo, glorificá-lo, né? E é o dia que a gente, né, separa para isso mesmo, né? Naquele período iam no templo, né? Rezavam, faziam orações, dedicavam a isso, e inclusive tinham regras, né? The Chosen deixa bem claro isso, né? Que não podia trabalhar, né? Extremamente rigoroso, justamente para você, né, se dedicar somente a Deus a esse dia. Esse dia é importante. Nós como cristãos, né, não cultuamos mais o sábado, porém o domingo, e isso tem uma justificativa, que é o dia que Jesus ressuscitou, né? Então a gente passa a usar o domingo como esse dia de glorificação, dia para santificar Deus, justamente porque foi o dia que Ele, né, ressuscitou, e a partir daí, novo tempo, nova era, merece, né, ser no dia do domingo. Mas independente da sua religião, se é sábado, se é domingo, separar um dia, né, da semana para, né, fazer essa santificação a Deus, essa glorificação a Deus, é mais do que importante, é o que Ele pede, mas não é o que Ele precisa. A gente lembra que Deus não precisa que eu glorifique, né? Ele já é a glória, né? Ele não precisa do meu amor, Ele já é o amor, né? Mas por que Ele pede isso, coloca isso como mandamento, está na Escritura? É justamente para que eu, né, busque essa glorificação, eu busque essa santificação, ficar um pouco mais próximo, apesar da minha indignidade, né? Apesar de eu não ser nem um pouco digno, mas se eu vou lá e presto culto, se eu vou lá e mostro para Ele o quanto eu amo, faço louvores, né? Acho que é o mínimo que a gente deve, né? Deve, porque se a gente está vivo hoje é porque Ele quis, né? E é isso. Ele quer que a gente faça a glória, não porque Ele precisa, mas porque eu preciso. Cai muito naquilo que a gente falou lá no começo, de entender o porquê. Por que Deus, né, passou esse mandamento? Porque as pessoas não separavam dia nenhum para Ele.
não tinha dia para cultuar a Deus. Então, ó, gente, não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque senão se deixasse, ó, pode fazer tal coisa, as pessoas iam deixar de prestar culto a Deus pelo menos uma vez na semana para fazer seu trabalho ou qualquer outra coisa que não é errada, mas você precisa separar um tempo para Deus específico. Tem que ser mandamento mesmo, porque senão o ser humano não cumpre. E a discussão de sábado, domingo, ela já está pacificada, cada denominação tem o seu dia, e Deus não vai se chatear se vai ser na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. Ele quer que você esteja na presença dele, que você preste culto, que você o ame, né? Eu acho que isso é mais importante do que o dia em si, né? Ó, Colossenses, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, Paulo, né, quando escreveu a carta a Colossenses, ele deixou assim tudo, né? Fez um checklist, né? Façam isso, né? Façam isso. Por quê? Porque isso vai deixá-los mais próximos, vai nos deixar mais próximos de Deus. E a gente percebe, né, eu tenho certeza que nas outras religiões também é dessa forma, que quando você está ali na missa, no culto, você tem um ritual que te leva a fazer um reset da semana. Isso é muito positivo, sim. Porque primeiro, né, vou passar a experiência nossa que a gente tem aqui na religião católica. Primeiro a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, faz um exame de consciência de como foi a semana, depois a gente dá glória a Deus, né, agradece as coisas, né, um momento de hosana da semana que a gente viveu, só por estar vivo já é um momento de glória. A gente aí está ali na presença, daí está pronto para estar na presença de Jesus, eucarístico, ali, vivo, né? Primeiro tem que ter essa limpeza, olha que bonito que é o que você falou da purificação. A purificação é isso também, do seu coração está puro para receber Jesus. Eu preciso, né, para não trazer, lá eles precisavam de uma disciplina para purificação, para higiene e tal. A gente vive em outros tempos. Sim. O que eu preciso me limpar? Né? O que está sujo em mim que precisa ser limpo? E aí vem também, né, reforçando a ideia que eu passei no começo da confissão. É importante porque tem coisas que você não tem o costume mais de fazer, mas que ficou ali, aquela mancha no seu coração. Confesse, se liberte disso. É bom como um rito de passagem também. Além da importância do sacramento da confissão, é bom como um rito de passagem, porque eu percebi comigo que enquanto você não confessa certos pecados, mesmo que sejam dos mais veniais, assim, você não se desapega completamente. Você fala assim, daí quando eu confessar eu pago, sabe? E isso vai virando uma bola de neve. Então, mais rápido possível que você se libertar disso, e como diz o Padre Mário, né, não ter vergonha. Pecou? Vai lá, já confessa, resolve e acabou. Não é feio, o padre não tá lá pra... Imagina, gente, o padre ouve quantas confissões. É muito provável que a sua confissão não seja nem a melhor nem a pior que ele já escutou. Então, fica em paz, né? Conversar ali é uma pessoa com formação, né? Isso é importante também, que vai entender, né? Só para chegar a ser padre, você tem a faculdade de teologia, a faculdade de filosofia, muitos padres com formação em psicologia, né? A gente tem aqui na nossa comunidade a bênção de ter padres que também são psicólogos, né? Também tem essa formação, e isso é uma bênção pra gente, porque além do confessado, você colocar para fora, também tem a questão de você firmar um compromisso ali, né? Daqui para frente não vai ser diferente. E a confissão serve para ser esse rito de passagem também, é importante. Quarto, honrar pai e mãe. Olha, esse é o mais que talvez um que a gente não possa distorcer de jeito nenhum, que a catequese vem de Jesus. Jesus explicou esse mandamento, assim, então eu trouxe o texto, é bem curtinho, mas para que a gente veja o que Jesus fala sobre esse mandamento. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai
ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Aí a gente pode adaptar primeiro essa historinha para os nossos tempos modernos, porque tem muitas palavras aqui que são do tempo de Jesus, corbã e tudo mais. Vamos dar um exemplo assim. A minha mãe, ela tá doente, né, tá passando por necessidade, e eu deixo de ajudá-la porque eu tenho que pagar o dízimo na igreja. É exatamente esse exemplo que Jesus deu. Você deixar de ajudar o seu pai e sua mãe sob o pretexto de você estar ajudando a igreja, tá né, entregando o seu dízimo. Aí você percebe o que é mais importante para Jesus. Jesus traz o honrar pai e mãe como uma coisa muito importante. Eu acho muito importante que a gente perceba que o honrar pai e mãe, ele não é uma coisa... eu não desrespeito meu pai, eu não desrespeito minha mãe e tá tudo certo. Então, e a questão de você olhar esse mandamento de uma forma mais ampla é você pensar que não são só respeitar, ouvir o que os pais dizem, mas também colocar em prática aquilo que foi ensinado ao longo da vida, assim, né? Muitas vezes os pais falam, toma cuidado com isso, toma cuidado com droga, toma cuidado com um monte de coisa, e aconselha ao longo da vida, mas a gente não põe em prática. E isso também não é não honrar o pai e mãe. Muitas vezes a gente acha, não, mas eu não desrespeito meu pai, eu não falo nada pro meu pai, não falo palavrão, não xingo, não maltrato ele. Não é só isso. Na verdade, o mais importante é colocar em prática as coisas boas que eles ensinam pra gente, né? A gente tem que pensar que a vida é um processo de aprimoramento. O nosso papel primordial é ser melhor do que os nossos pais, não no sentido de arrogância, mas no sentido de que, poxa, eles nos deram tudo isso. Eles já passaram por uma coisa muito difícil para nos dar tudo que nos deram. E a gente ainda vai querer ser pior, inclusive moralmente, muitas vezes, que o pai, que a mãe. Não, você tem que superar e passar também bons valores para os filhos, né? Eu acho que o caminho é esse, né, de honrar. Passar os ensinamentos, porque a gente não fica para sempre. A gente não é eterno, e aí por isso o honrar na nossa vida também. Aquilo que a gente faz, pensar, será que meu pai e minha mãe se orgulhariam de estar vendo o que eu estou fazendo agora? Então é um exame de consciência interessante de ser feito. E aí, né, o Evangelho, né, o Novo Testamento, ele, né, quando você coloca essa situação desse honrar, né, dessa obrigação, né, que os filhos têm para com os pais, né, é justamente, assim, lembrando, né, a gente tem os 3 primeiros mandamentos, a gente está falando, né, do amor que você tem que ter por Deus, né, do respeito, né, ao santo nome e do dever de santificação, de glorificação. A partir de agora, né, a gente começa a trazer esse amor que vem de Deus para os seus, né? Então, da mesma forma que, né, eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, eu tenho que glorificar, quem que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Aqueles dos pais, né? Eu vim, né? Exatamente, de onde eu vim, exatamente. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Se não fosse esse sim que eles deram. E a primeira transição, né? Porque os 3 primeiros, se você for ver, é uma relação nossa com Deus. E aí passa a ser a nossa relação entre nós. E quem primeiro você tem que respeitar? O seu pai e sua mãe. É a primeira ideia que vem. Tem até a ordem, né? Eu acho bonita, assim, mesmo a gente saber que outras religiões têm outras ordens e não tem problema nenhum, mas eu acho bonita a ordem que a religião católica coloca, porque nos faz pensar, opa, tá bom, fiz esses 3, e agora? Agora é pra fora, é na sociedade. Aquilo que eu exercitei dentro de mim tem que se expandir. Em quem é o primeiro a receber esse amor que eu estou guardando por Deus, que eu estou respeitando, que eu estou santificando?
né, os pais. E aí em Deuteronômio ainda fala assim, né, honrar teu pai e mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas, olha que legal, longa vida e tudo vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então olha, se eu não faço, né, eu não tenho uma vida boa, as coisas não irão bem com aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus vai me dar. Então assim, tá aí, eu tenho que, essa é uma obrigação, e é uma obrigação da minha parte, mas também é uma promessa de Deus, né? Então é importante que a gente possa, né, e aí fala do prolongar da vida, né, que é bonito de você pensar assim, para os nossos irmãos que, né, o Cris já perdeu o pai, e para os nossos irmãos que também perderam os pais, nos questionar, será que nosso pai está vivendo em nós as coisas boas que ele ensinou? Será que a mãe está vivendo em nós as coisas boas que ela ensinou? Isso é importante. Eu acho que o Cris deve fazer muito esse exame de consciência, sempre vejo você falando do seu pai, né? Será que, né, seu pai está vivendo em você? Com certeza, em muitas atitudes, em muitas coisas que você faz, você já enxerga o seu pai e fala assim, nossa, o pai era assim, o pai era assim. E né, é inerente da vida que a gente comece a até respeitar mais quando vai atingindo uma maturidade, porque a gente pensa, era por isso, então, né, que meu pai falava assim, minha mãe falava assim. Muito legal. Essa semana eu tive uma experiência com isso, por incrível que pareça. Eu fui levar as minhas filhas na natação, e aí a minha mais nova é incrível, ela sai com umas ideias assim, não sei de onde que tira. Mas ela falou assim, pai, por que você não fala muito sobre o vô Teodoro? Que é meu pai, né? Eu falei assim, nossa, peraí, eu não falo muito mesmo, né? Eu falei assim, então, filha, né? São 23 anos já que ele faleceu. Eu falei, de fato eu não falo mesmo muito sobre ele, porque faz muito tempo que ele, né, tá junto com o Pai do Céu. Ela, mas como que era ele? Eu comecei, né? Eu falei assim, então, né? Ele adorava me carregar no ombro, né? Ele era uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora. Eu comecei a falar algumas coisas, assim. E assim, coisas boas dele, né? Não de propósito, mas porque foi aquilo que mais me marcou. Então, assim, o que mais me marcou? Mais me marcou que ele era um rapaz que trabalhava muito, né? Que era muito honesto. Então, isso ficou. Esse é o legado do meu pai. E aí, quando eu pude falar um pouquinho para as duas, né? A Maria estava só escutando, aí eu falei para ela assim, ele era muito trabalhador, né? Igual você, né, papai? Então, assim, né? Deu uma... Né, é gostoso. É bom ouvir, porque assim, é uma coisa que de fato, né, se ele tivesse presente escutando, ele também ia ficar muito contente da mesma forma que eu fiquei. Então, e ele estava, de alguma forma, presente ali, né? Então é isso, a gente tem que honrar, porque acho que é um exercício daquilo que eu me propus fazer lá no primeiro, no segundo e no terceiro. Amar, respeitar e glorificar. E aí, se eu faço isso com Deus, eu tenho que exercitar em quem primeiro? Nos pais. Quinto, não matarás. Tá bom, né? Fechou? Reto, acabou. Não tem mais conversa. Tem alguma dúvida? Seria fácil se fosse só isso, né? Pensar mas eu acho só de tirar a vida. Mas eu acho que é direto, né? Da mesma forma que são duas palavrinhas, não matarás, não matar, né? É direto e objetivo, mas comporta muita coisa dentro. Sim. Mas é isso, né? É isso, né? Não matar, né? Não é só não tirar a vida, mas não fazer coisas que levem ao matar. É você não, né? Aquela história. Você não é capaz de pegar uma arma de fogo e atirar no irmão, mas você curte aquele vídeo, né, na internet de morte, de assassinato, né? Você adora assistir um filme de morte, de assassinato, né? Você, quando aquele bandido que morreu e você viu no jornal, você comemora, né? Então, assim, não matarás não é só pela tua mão, mas é pela tua atitude, pela tua boca, pelo... Não desejar a morte. Não né? desejar. Jesus falava muito disso, que não é só o fazer, e a gente vai falar disso mais pra frente, mas não é só praticar aquele ato específico, mas é não desejar que ele aconteça, né? E aí é um puxão de orelha pro brasileiro, pra nossa sociedade. Muitas vezes
quando coisas ruins acontecem com pessoas ruins, a gente festeja. Isso é muito ruim. Isso mostra uma pobreza de espírito, né? Quantas vezes eu vi, porque eu não gosto daquele político, ele tá doente agora, tomara que ele morra. Né? Olha que triste você pensar isso, você desejar isso. Isso não é um pensamento de cristão. Fica até um recado para nós, cristãos. Não podemos trazer isso para nossa vida, por pior que a pessoa seja, né? Pode ser quem for, pode ser Hitler. Você não pode desejar a morte de alguém, por pior que ela tenha sido. E se eu perguntar para o tirar a vida, assim, é não se permitir também que essa ideia esteja na sua cabeça. É como você pensar assim, eu dei exemplo de Hitler porque é um concurso de pessoa que a maioria não simpatiza. Se você perguntar para a maioria das pessoas, se você tivesse a oportunidade de matar Hitler, você mataria? A maioria responderia que sim. Então, será que você respeita esse mandamento 100%? Será que se o seu inimigo, alguém fez um mal grandioso para a humanidade, se você tivesse a opção de tirar a vida dessa pessoa, será que você respeitaria esse mandamento? Porque ele é muito fácil com as pessoas que você ama. É muito fácil você pensar bem das pessoas que você ama, mas a hora que tem um ser humano terrível, a gente fala muito dos políticos que fazem mal para o país, declaradamente, vamos dizer assim, mais público que algumas outras pessoas, e você desejar a morte daquele ou daquele outro, isso não é uma postura de cristão. Exatamente. E mais um exemplo de que não matarás não é só isso, né? A gente tem lá em Mateus: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então é isso. É assim, se eu tenho algum problema com alguém, talvez eu não chegue às vias de fato, do matar, mas o querer mal, o odiar, isso é sentimento de morte. Por mais que eu não possa não enxergar, por mais que eu talvez não concorde com isso, eu não estou lhe desejando mal, eu não gosto de você, mas eu não estou lhe desejando mal. Tá, mas e aí? O que eu estou fazendo para melhorar? Orem pelos seus inimigos, amem os seus inimigos. É difícil, é um exercício, mas está nesse mandamento, não matar. Outra coisa que também está dentro desse mandamento é a sua postura com aqueles que cercam você, no sentido de que talvez você não mate uma pessoa em específico, mas torne a vida daquela pessoa tão insuportável a ponto dela perder a vontade de viver. Isso também é matar. Muitas vezes a gente vê relacionamentos abusivos, aquele esposo que não mata, mas não deixa a esposa sair de casa, não deixa ter vida, só tem que ficar trancada ali. Você está tirando um pedaço da vida daquela pessoa. Isso, de certa forma, é matar. Mesmo que não totalmente, mas pelo menos parcialmente, a vida social daquela esposa está sendo tolhida naquele momento. E é importante nós pensarmos também, até no ponto de vista da criação, o que você está passando para os seus filhos? Que você vai ser alguém para a vida, ser alguém para as coisas boas, ou tudo bem, não tem problema nenhum aí, pega essa arma aqui, vamos caçar. Se você... Não, aqui é só caça esportiva. Pego e jogo fora, então não é para alimentação. Então você não está respeitando. O não matar também ele passa por isso. Lógico que aqui a gente fala mais da vida humana, mas o respeito à vida animal ele é extremamente importante. Seja qual for a sua denominação, se você é onívoro, é vegetariano, não tem, você tem que respeitar, eu entendo muito bem e admiro muito, não consigo aplicar na minha vida, mas admiro muito quem é vegetariano, porque eu entendo que é o respeitar a vida, não tirar a vida de nenhum ser. Isso é bonito demais. Mas também aqueles que se alimentam de carne, sempre pense, morte digna, tem que ser destinada à alimentação, não é judiar, não é isso, não é aquilo, é você pegar e somente aquilo que você precisa. Não vai pescar lá, pesca 500 peixes, deixa os peixes lá um dia inteiro no barril
depois fica com 2, 3, devolve. Olha que qualidade de vida que você está dando para os animais ao seu redor, né? E muitas coisas, maus tratos, tem gente que pega cachorro, gato para cuidar e não trata bem. É uma vida que você está maltratando ali, né? Precisamos pensar, é muito amplo, são duas palavrinhas, mas que abrange um monte de coisa, né? Sem dúvida. Você falou de criação de filhos, tudo que a gente faz hoje, né, com o filho, talvez não reflita na semana que vem. Talvez esse reflexo vai acontecer na adolescência, na juventude, na vida adulta, né? No último episódio das meninas, né, eles falaram justamente disso, né, que a gente crie os filhos para que eles não tenham que se curar da infância, né, que eles tiveram, né? E isso é uma busca constante, a gente faz isso diariamente, né? A gente tenta ser melhor e fazer as coisas boas para que lá na frente a gente possa colher bons frutos com os filhos. Mas e aí? O que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou colocando sementinha, que eu estou colocando uma sementinha de morte? Né? Será que o que eu estou fazendo hoje pode se refletir lá na frente? Lá na frente a gente ter um adulto, né, que tenha sentimentos de morte, atitudes de morte, né? É um pouco assim, né, expressivo demais de falar morte dessa forma, mas infelizmente é isso, né? É isso. Então assim, se pautar em Deus, né, buscar participar de uma religião, buscar Deus dentro do coração, transmitir isso para os filhos, é sentimento de vida. É vida, a gente está tentando preservar a vida de alguma forma, né? E aí quando você fala dos animais, ainda, né, é outra situação, mas é a mesma coisa, a gente tem que buscar atitudes, sentimento de vida, né? Então, repensar as atitudes que eu estou fazendo hoje, né, é tentar lá na frente criar uma geração que vá pensar em vida e não em morte. E, além de tudo, você me fez lembrar de mais uma coisa. O cuidado que a gente precisa ter, principalmente com as nossas crianças. A gente vive numa cidade que tem essa realidade que muitas vezes estão com pensamentos suicidas e que a gente não sabe, né, não orienta direito e acaba, inclusive, tirando a própria vida. Né, na nossa cidade, infelizmente, já aconteceram alguns casos, né, nesse sentido. Então, preste atenção, olhe, pergunte, converse. Se você não tem o discernimento para responder as questões que o filho trouxe, leva no psicólogo. Hoje, né, a prefeitura fornece atendimento gratuito nesse sentido, então é bom procurar ir atrás, nos postinhos tem esse acompanhamento. Eu falo por mim, assim, que eu estou fazendo um acompanhamento com psicólogo que está sendo sensacional. Eu vejo muito que a gente não precisa ter sérios problemas para procurar um acompanhamento psicólogo. A gente precisa deixar que esse milímetro de lado e entender que muitas vezes alguém que estudou para aquilo, um profissional, vai te dar um caminhamento de vida muito melhor do que aquilo que você está dando para sua própria vida. Porque você está olhando de dentro, tem mais isso ainda, né? E muitas coisas que a gente pode resolver antes de chegar de tirar a vida, né? Uma coisa tão triste que a gente vê muito na nossa sociedade. E assim, o que a gente, né, que é claro, né, na relação de Deus conosco, né, e a gente preserva isso, é assim, Deus igual amor, igual a vida. Então, de novo, atitudes de vida, né? Aquilo que eu estou fazendo hoje tem mais a ver com viver ou com morrer? Tá, se eu estou pregando isso para o meu filho, que é importante ter vida, que é importante que a vida seja preservada, que as pessoas têm que ter vida, né, na relação entre elas, faz com que elas se apaixonem pela vida. E aí, em algum momento, se, né, bateu uma situação psicológica forte, ela não vai pensar em morte, porque ela tem amor pela vida, né? A vida é acima de tudo, a vida é acima da morte. Tá, isso não é simples, isso não é fácil, mas isso tem que ser praticado. Isso tem que ser praticado. A gente tem que repensar as coisas que a gente está fazendo para ver se a gente está buscando mesmo aquilo que é certo. E talvez seja uma palavra, alguma coisa que você disse em algum momento que vai fazer aquela pessoa, opa, não, minha vida tem valor, minha vida importa. Apesar de tudo, não vou por esse caminho, né? 6.
Relacionamento. Agora a coisa vai ficando mais complicada, viu, gente? Os primeiros, eu acho que teve muita gente que falou assim, não, isso aí eu tô livre, isso aí tá tudo certo. Agora começa a pesar um pouco mais. Não pecar contra a castidade. Pra gente entender, castidade não é só um voto que o padre faz ali, de ser casto a vida toda. A castidade, ela entra numa esfera, se a gente for pensar dos ensinamentos da nossa religião, né, que prega que o sexo deve ser praticado só depois do casamento. Então, até o casamento, você deve viver uma vida de castidade. Outra coisa, dentro do casamento, às vezes por N motivos, você passa por momentos em que você vai ter que viver essa castidade. Né? O Cris já deve ter passado por isso com a Priscila, não por motivo, às vezes pela gestação, né? Chega um momento da gestação que acabou, é voltado totalmente a pensar na criança, né? No bem-estar da mãe ali, que está numa situação, muitas vezes o final da gestação é muito complicado. Você acha que vai ter cabeça para essas coisas? E muitas vezes nós, homens, não entendemos isso, que aquele momento é um momento de estar casto, de você utilizar dessa castidade para, inclusive, ser uma pessoa melhor para aquele momento ali. Senão você fica pensando só no egoísmo, não, mas os meus desejos não estão sendo realizados, as minhas vontades estão sendo deixadas de lado nesse momento, sim, porque é mais importante essa vida que está por vir, né? E em outros momentos também, momento de problema de saúde, né? Muitas vezes a gente passa por momentos e aí, né, percebe que não tem vontade, porque às vezes está passando por uma depressão, às vezes está passando por uma situação de vida que no próprio casamento você não vai ter essa frequência sexual que seja da forma como um ou que outro quer ter, e isso é viver a castidade. Muitas vezes a gente acha, não, a castidade é só aquilo que o padre faz e a gente não precisa colocar na nossa vida. E aí, Jesus, inclusive, ele trata a respeito do adultério, né, dentro dessa questão da castidade, que é interessante que a gente veja, né, ele diz assim, Mateus 5, de 27 a 28, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para a mulher já adulterou contra ela em seu coração. O pecar contra a castidade, ele passa muito por isso. Às vezes você está ali, você não tomou atitudes, mas você pensou, você desejou, isso tem que ser exercitado, inclusive, desde o namoro. O namoro não é um subproduto, já é o momento de você exercitar a fidelidade, exercitar o companheirismo, a cumplicidade e a castidade em alguns momentos que você vai precisar entender que aquilo é uma preparação para o casamento. Logicamente, a gente entende que muitas vezes vai dar certo, muitas vezes não vai dar certo, isso é normal, como diz o padre Fernando, namoro é para isso mesmo, né? E faz parte da nossa vida, mas entender também que levar aquilo a sério, com respeito, né? Isso é importante. Muitas vezes eu olhei essa questão e pensava assim, não, é só não praticar, né? Se tiver só na minha cabeça, não tem problema. Mas Jesus dá uma apertada a mais no parafuso aí nessa situação. E é difícil, pro dia a dia é difícil. Às vezes você tá ali, olhou e já passou, eita, acontece, é inerente do ser humano você tentar se policiar, mas acontece, às vezes nós somos falhos, né? Passa por isso. A gente tem que imaginar, assim, o que você é refém da sua cabeça, você é refém, né, do seu desejo, né? Você consegue se segurar? A questão acho que está aí, né? Porque assim, eu lembrei do que a gente conversou com o Padre Francisco há um ano atrás, né? Que ele falava sobre jejum, né?
né? Ele falou assim, a importância do jejum, né? Fica sem açúcar, né? Eu fiquei tanto, ele ficou lá 3 meses sem açúcar, ele falou, olha quanto, né, eu tive de bom e tal. Daí ele falou do jejum, né, como uma forma de, assim, você consegue fazer jejum? Porque assim, eu consigo fazer jejum, mas não é isso, não é o jejum em si. É assim, o que te domina? A comida ou você? Né? Você consegue fazer jejum no sentido de assim, você não consegue ficar sem comida de jeito nenhum. Então a comida te domina. Então, a comida está sendo teu Deus. Exatamente. Né? E nesse ponto, né? Encaixa, né? Encaixa. O seu desejo sexual, o sexo é a tua referência, quer dizer, você não consegue ficar sem sexo? Sério? Então você é refém do sexo. Essa é a questão. Né? E aí, assim, é importante essa reflexão, que é justamente assim, e acaba virando um vício em alguns momentos, né? Pornografia, masturbação, eu não consigo ficar sem. Ponto. Não consegue mesmo? Então é ele que te domina. Acho que aí vale uma reflexão que você acabou de falar assim, cara, procura uma ajuda. Sim. Porque assim, é compulsão já. Talvez você talvez você ache que você tenha prazer com o sexo, mas talvez não. Você tem a dependência. Isso é dependência. E quando você depende disso, né, para sobreviver, aí afeta tudo. A sua vida vira um caos. Você não consegue ver uma mulher na rua que você... E aí de repente você está fazendo fio-fio. Uhum. Então, vai se permitindo condutas, né? Isso eu quero deixar muito claro também. Tem às vezes pessoas que você conhece que a vida inteira foi assim, cumprimenta, abraça e tal, e a pessoa mantém essa postura na sua vida de casado e tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando você tinha uma postura com certas pessoas e passa a mudar de postura. Primeiro era só um bom dia, agora eu dou um bom dia e um aperto de mão, agora eu dou um bom dia, aperto de mão e mais um beijinho. Agora, sim, entendeu? Você vai se permitindo condutas que não eram comuns porque já existe um certo interesse. Então, mesmo que você não cometa adultério, mas você está se permitindo condutas que vão levar, no final das contas, a uma traição. E é interessante como a traição, ela não surge do nada. Ela é um processo. Então, se você está percebendo esses processos na sua vida, que você começou, nossa, eu comecei a ser mais gentil com as mulheres ao meu redor do que eu era normalmente, ou alguma coisa está errada. Vai conversar com a tua esposa, vai rever as coisas, e assim, eu quero que fique muito claro, né? Eu, Marquinhos, Cris, aqui a gente não é senhor da verdade, o que a gente está falando essa reflexão, é coisa que a gente vive. Essa reflexão é assim, é pra gente, né? O podcast em si é assim. Quem está acostumado a nos escutar sabe que a gente está falando pra gente, né? E é verdade mesmo, porque é prática, é fácil. É fácil, a partir de agora eu não vou mais olhar nenhuma mulher que passa na rua, a partir de agora, não, porque eu li. Assim, todo dia. É um exercício diário de se policiar. Assim, não. E se tá na sua cabeça, você pode até olhar, mas aí tá na sua cabeça, pô, peraí. E Deus vai entender. Fala, não, ó, ele controlou. Tomara que entenda. Por favor. Eu acho que Deus entende. É verdade, eu colocando palavra na boca de Deus. Mas é isso. Você sendo pecado ao vivo. Né? Exatamente. Está gravado. Mas a ideia é essa. A gente tem que se policiar tentar sempre. E se você perceber, né? Desculpe, senhor. E segue em frente, né? Entender que não é para aquilo também virar um negócio, uma dependência, uma coisa... porque eu fiz, agora que se lasca. E PHM, né? Sim. Por hoje não. Sim. Então é isso, viva um dia depois do outro, porque não é fácil, não é fácil. O mais importante é levantar, né? Caiu no pecado? Levanta rapidamente, né? Se for uma coisa grave, se confesse, e se é uma coisa, eu olhei, perdi a atenção aqui, acabei olhando com outros olhos. Se policia e segue em frente, se arrepende, né? Outro recado que você falou do namoro, que eu acho muito importante. Você tá namorando, casado, amaciado, enrolado, refaça uma pergunta assim. Eu estou fazendo o outro perder tempo? Sim. Então assim,
que atitude eu tenho? Se eu tô casado, quero criar uma família, né, perdurar, crescer junto, né, envelhecer, morrer junto, a ideia é essa. Ótimo, trabalhe, viva para isso. Né? Se eu tenho outro pensamento diferente, né, além de eu estar me prejudicando, mas antes de eu estar me prejudicando, eu estou atrapalhando o outro, porque talvez o outro esteja nesse sentimento de eu quero viver uma vida junto, tal. Mas eu estou aqui e não quero. Pô, peraí, meu, você está fazendo o outro perder tempo. Seja honesto. Não dá mais para perder tempo nessa vida. A gente tem que ganhar tempo, a gente tem que buscar as coisas boas. E é isso. Se você está com uma pessoa com a intenção de não ficar, de vez em quando dar uma fugidinha, ter uma vida solteiro, fica solteiro, sai, para de atrapalhar a vida do outro, é isso. Da mesma forma que eu não quero ninguém atrapalhar a minha vida, eu também não tenho que atrapalhar a vida do outro. Sim, é uma empatia, né? E perceber, nossa, se fosse comigo eu ia ficar tão chateado. Não age assim com o outro. Né? Então assim, gosta, tá junto, é paixonite. Pensa. Eu vou contar uma história aqui, que eles ficam só entre nós, aqui, mas a minha mãe, que sempre nos acompanha, ela vai lembrar desse episódio. Tomara que a Jaque não veja essa parte eu edito. Mas eu tinha uma namoradinha dos tempos de escola, assim, né? E já tava chegando naquele ponto que eu não tava interessado, assim, sabe? Caindo bem nisso que você falou. A gente estava em velocidades diferentes, ela tinha um relacionamento mais sério e eu já estava desinteressado. E aí ela foi em casa, bateu no portão lá, e eu saí de bermudão, sem camisa, falei, tudo bem, e aí, como é que tá? A menina toda arrumada, e eu conversando com ela e tal, falei assim, mas hoje eu não vou sair e tal, ficar em casa assistindo filme, desconversando, né? E ela foi embora. Nossa, a hora que eu entrei dentro de casa, Dona Neuza, ela só não tava com a chinela na mão porque ela não me batia, mas, nossa, ouvi um sermão e com razão, falou assim, não faça isso, nunca mais faça isso na sua vida, não judie da menina, foi exatamente essa frase que ela deu, e isso eu guardei pra minha vida. Sempre quando eu percebi que o relacionamento já não tava mais do jeito que eu queria, segue. Isso é namoro, né? Isso é namoro. A minha esposa, né, a Priscila, ela fala assim, teve um dia que a gente, eu tinha me programado para sair com você e tal, aí você quis sair com meu primo, e aí deixou sozinha e tal. Daí eu virei pra ela, sempre falo pra ela assim, eu falo pra ela assim, tá, que momento que foi isso? Dela, não, a gente estava no começo do namoro. Eu falei, então o namoro podia fazer isso, né? O namoro podia ser relaxado e tal. Lógico, aí a gente vai crescendo na relação, né? Os compromissos vão ficando maiores, e aí, hoje a gente casou. Se eu faço isso hoje, né, ela vai ficar muito brava, eu tomo até uns cascudos. Mas naquela época eu podia. Namoro é isso, é experimentação. Só que não pode ser levado de qualquer jeito. Sim, né? Existe uma outra pessoa. Se você tivesse mais relapsos, vamos dizer assim, na relação, a sua intenção era continuar junto com ela. Sim. Talvez você estivesse aprendendo a namorar. Sim, isso tudo bem, não tem problema. Se vocês estão olhando para o mesmo objetivo lá na frente, perfeito. O problema é quando você para a olhar para outros objetivos que não é casar com aquela pessoa que você está junto. Aí você não está vivendo um namoro do jeito que Deus quer que seja, né? Para a sua vida. Aí termina, né? Fizemos um conselho amoroso aqui. Quem estiver aí continuar seu relacionamento vendo isso, a gente fica muito feliz. Mas também, se você entender que é a hora de terminar e que agora você tem que seguir outro caminho na sua vida, a gente também fica feliz. Né? Eu ouvia muito isso no curso de noivos, eles falando que se vários casais ali no curso de noivos que estão se preparando para casar desistir, porque vê que não era o certo para a vida, que bom, porque ia ser casamentos frustrados, vidas destruídas muitas vezes, e a gente não quer isso, a gente quer bons casamentos. Casamento não é feito para o divórcio. Exatamente, casamento é feito para dar certo. É para dar certo, vai ser para sempre. E se é para ser para sempre, tem que ser muito bem pensado. Joia. 7º, não furtarás. Também tá bem outro também que é direto, mas objetivo e carregado. Exatamente. A gente tem um apego muito grande a coisas, né?
nós somos criados para acumular. Né? Nossa natureza humana é para acumular. Então, quanto mais riqueza, quanto mais bens, quanto mais propriedades, a gente tem que ter. A gente tem que buscar. E isso é um pouco ruim, né, de certa forma, porque quando a gente entende, né, que é Deus que provê, né, é Deus que manda, né, é Deus que determina. E quando eu trabalho com esse sentimento, com essa sensação, a gente passa a pegar um pouco daquilo que é supérfluo, daquilo que pode ser perdido, né? Quando a gente é muito apegado, a gente quer o do outro, inclusive. Né? Então esse furtará é justamente até onde vai o meu direito sobre aquilo. E a gente falou de vícios, né? Muitas vezes o vício é acumular bens materiais. Sim. Por que tantos carros? Por que tantas casas? Por que tanto dinheiro na conta, né? Exatamente. Só por ter? Exatamente. Ou você está trazendo bem para as pessoas com os seus bens, né? Lembrando que não vai pro caixão, né? Não tem gaveta, não tem nada. Não tem. Você pode até transformar em ouro e colocar no dente, mas aí vem um coveiro, né, sem vergonha e leva embora. Né? Então é isso. Assim, a gente tem que entender justamente essa questão de que... E aí, lembrando que eu acabei de falar, né? O meu desejo me domina ou eu domino o meu desejo? Né? Então... Hebreus: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então é isso, né? É lógico, não vamos desapegar de tudo, não é nesse sentido, É assim, o que eu tenho, né, é meu, é só meu. Eu posso dividir isso, eu posso usar isso, né, para o bem da minha comunidade, dos meus amigos, das pessoas, né? O que eu tenho está a serviço ou não? Né? O que eu tenho é só meu, né? E o que eu tenho é só meu, né? Quando você vai entrando dentro de si, você vai abrindo possibilidades até de cometer ilícitos, né? Daí... E realmente nós precisamos, não que você precise largar os seus bens materiais, muitas vezes, né, o seu carro que você usa para trabalhar, a sua casa e tal, mas você desapegar no sentido de que se porventura você tiver algum infortúnio ali envolvendo essas coisas, você não perder a sua paz. Porque tem gente que vive tanto em função de ter uma casa legal, um carro legal, um lugar para ir passear e tal, que se algum probleminha acontece com essas coisas, é mais grave do que você xingar essa pessoa, do que a pessoa perde a paz, porque ela é os bens dela. Isso é muito triste. E aí eu trago uma reflexão pra gente que é possível você, mesmo com muito, mesmo quem tem muito dinheiro, ainda nos dar lições de coisas boas. Olha a notícia que eu vi essa semana. Na verdade era uma notícia antiga, mas estavam explicando o motivo daquilo, né? Teve uma polêmica há um bom tempo atrás com o Chiquinho Scarpa, um rico famoso do nosso país aí, que ele dizia que ia enterrar um Bentley. Não sei se você lembra desse caso. E todo absurdo e tal. E ele falando assim... É um carro, um né? carro de luxo. E ele falando assim, não, porque os faraós, eles enterravam porque eles acreditavam que na outra vida o bem estaria com eles, todos os bens que eles enterrassem. E ele foi falando isso, e as pessoas pegando ar, como se diz, né? E ele falou, não, eu vou enterrar mesmo, e tirou foto com o carro e um buraco no chão da casa dele. Não, eu quero enterrar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E aí chegou no dia de enterrar o carro, a imprensa toda lá, e ele falou assim, ele vem com a campanha Oi, Ormus, não enterre o seu bem precioso. Olha que legal, né? Ele usou de uma atenção que ele tinha pelo fato dele ter muito dinheiro para fazer uma campanha de doação de órgãos. Que, não, muitas vezes você acha que eu estava fazendo um absurdo de estar enterrando esse carro aqui, você também enterra bens valiosíssimos que poderiam estar salvando a vida de outras pessoas, né? Fica inclusive o nosso apoio, eu sou totalmente a favor disso. Comunique seus familiares, coloque, deixe claro, eu quero ser doador de órgãos. Eu sei que muitas vezes é um transtorno para a família, eu já passei por isso, naqueles momentos de luto, você ter que esperar, fazer a coleta dos órgãos. Mas, gente,
meia hora de um velório, 40 minutos, 50 minutos de um velório, para salvar a vida de 5, 6, 7 pessoas ali, né, que aqueles órgãos podem representar. Caramba, vamos colocar na balança o que é mais importante, né? E você falou eu imaginei que você fosse partir para esse lado, né? Então guardei uma história do meu TCC da faculdade. Você partiu para o furto dos bens materiais, que é o que a gente costuma ver, né? É o normal. Mas um pecado que talvez a gente cometa com mais frequência do que dos bens materiais é o furto de ideias. É você estar fazendo um trabalho de faculdade, colocar ali uma coisa como se fosse sua, não é. É você colocar, dizer para as pessoas, em palestras, pregações, frases que não são suas, atribua quem é de direito, né? É importante. Isso não diminui o que você falou. Inclusive eu acho mais bonito. Porque quando a pessoa está falando ali e ela fala uma frase, eu falo assim, essa frase é de fulano, e ele não fez a menção. A pessoa, tenho certeza que ele ouviu de fulano, mas não falou. Sabe, fica arrogante, fica pedante, parece que ele está querendo tomar o espaço. Como é tão mais bonito, por exemplo, se eu ouvir uma palestra de um Clóvis de Barros Filho, né, esses filósofos da modernidade, que eles citam o nome certinho, porque eles foram criados nessa vida acadêmica que é disso. É importante que você dê valor, né? Não furte a ideia dos outros. E se você, por exemplo, não serve só para o direito autoral, né, que era a tese do meu trabalho, mas para a vida em sociedade. Você está lá no seu ambiente de trabalho, você teve uma ideia legal. Eu peguei essa ideia e levei pro chefe. Se eu disser e essa ideia for colocada em prática, a hora que você olhar, você vai falar assim, nossa, é a minha ideia, ninguém falou comigo e tal, o que será que aconteceu? É tão mais gostoso você chegar lá e falar assim, olha, o Cris me deu uma ideia, achei tão legal que achei interessante compartilhar. Talvez você nem participe da execução da ideia, mas a hora que você perceber, foi uma ideia do Cris, está aqui sendo executada agora, isso é viver em comunidade. É entender que sozinho a gente não vai ter as melhores ideias, mas junto a gente vai ter ideias brilhantes juntos. Isso é a vontade de Deus, né? Maravilha. Tem uma virtude que a gente chama de virtude, mas na verdade não é, né? Quando, nossa, você é uma pessoa honesta, né? Isso não é virtude, né? Isso é obrigação, né? Então, assim, e a gente vive tempos onde a gente testa limites, né? Então, pequenos atos de corrupção, grandes atos de corrupção, aí a gente julga aquele político que foi corrupto, mas eu continuo jogando lixo na rua, eu continuo, na hora que o atendente erra no troco, eu sei e levo ele embora, e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, é nesse sentido também. Porque a maioria das pessoas não comete atos ilícitos, né? Não comete, não entra na casa alheia e pega o bem e vai embora, né? A maioria das pessoas não faz isso, né? A gente tem um percentual pequeno, né, da humanidade fazendo isso, sim, né? Sim. Lembrando que a gente tem 8 bilhões, né, de pessoas no mundo. Sim, a gente não tem... A maioria é de gente boa, graças a Deus. Deus. Gente boa, mas a gente tem que pensar, porque atos pequenos, né, pecado grande, pecado pequeno, não, pecado é pecado, ponto. Então, se eu estou errando, se eu estou fazendo alguma coisa pequenininha, eu tenho que repensar. Então, esse não furtar é nessa linha também. Educar também, né, nesse sentido, porque às vezes você olha e fala assim, e essa figurinha aqui, não fui eu que comprei pra você. Era de fulano, eu peguei. E você deixar passar essas coisas? Fala, não. E aí devolve. E aí, lembrando, né, eu tinha medo de achar alguma coisa na rua e levar para casa. E achar que você pegou. Né? Porque até eu explicar pro meu pai e minha mãe que eu achei na rua, ele falava, não, você pegou. Vai devolver. Né? Vai devolver. Quem que é a pessoa? Então assim, é isso. Né? E não eu falo medo, mas é o temor. Né? Sim. É assim, é o respeito que se dá. Né? Então, se eu fui criado dessa forma, né, traduzo agora para todas as minhas ações, dentro do meu trabalho, dentro da minha correria, do meu dia a dia. Um amigo meu que fala uma frase que é muito pertinente, encaixa muito nisso que você falou agora. Não adianta ser certo, tem que parecer certo também.
Sua postura tem que representar aquilo que você pensa, mesmo quando ninguém vê, né? Essa questão, né? Achou um negócio na rua, olha ao redor, né? Tem gente que vê a carteira ser derrubada e fala, vou esperar a pessoa ir embora, daí eu pego e, né? O certo é certo e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Exatamente. Ó, Joia. 8º, né? Não levantar falso testemunho. Entra muito ainda nesse grupo de pecados que são, inclusive, tipificados como um crime, né? Ou matar, furtar. Ou não levantar falso testemunho também é um crime. Pode ser que a maioria não tenha, né, isso tão claro na cabeça, mas no direito, em todas as audiências, a gente fala, né? Você tem o dever de dizer a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Então existe um crime específico, né, artigo 342 do Código Penal, que é você mentir em audiência ali, faltar com a verdade, distorcer os fatos durante uma audiência. Mas para nós não basta só isso. Nós temos que expandir isso. Porque do ponto de vista religioso, o falso testemunho é mais amplo, né? Toda vez que você acusa alguém, mesmo que seja uma coisa corriqueira que a pessoa não fez, você está dando um falso testemunho. E o falso testemunho, ele é diferente da mentira, porque a mentira só envolve você. E é interessante que a gente até faça essa divisão. O falso testemunho envolve a vida de outro. É dizer algo mentiroso sobre a vida do outro. Nós precisamos distinguir e perceber que todos esses pecados aqui têm a ver com a nossa vida em sociedade. Não são pecados voltados para nós, são voltados para a nossa vida em comunidade. E é difícil. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas distorcem ou faltam com a verdade para nos prejudicar, para não sofrer alguma represália de alguma coisa que ela também faz errado. Muitas vezes nós nos deixamos de nos incluir em certos grupos. Vamos dizer que você praticou o pecado X, e aí você ouve alguém falando, fala assim, nossa, que absurdo, essa pessoa, mesmo que seja verdade, que ela também tenha praticado, não é o seu momento de falar. Você está dando um testemunho que não é verdadeiro, porque você está naquilo. E aí como que você vai criticar a vida do outro? Né? Nós precisamos nos policiar muito nisso. Aquilo que a gente fala tem o poder de construir e destruir a vida dos outros, né? E muitas vezes a gente vê na esfera, né, dos famosos e tal, as coisas que acontecem, mas na nossa vida pessoal é muito mais grave. Por que eu estou dizendo que é muito mais grave? Um famoso, uma pessoa conhecida da mídia, ela diz alguma coisa para ela, na verdade, ela tem os meios, os recursos, o acesso a ter um direito de resposta. Agora, uma pessoa que não, né, da rua aí que você falou, muitas vezes ela pode ser a moral dela destruída numa cidade, num lugar, principalmente em lugares menores, né? E certo. Ah, não, agora você vai fazer uma retratação no jornal, agora você vai fazer uma retratação num processo judicial. Não, o mal já está feito, não tem volta mais. Pedra lançada e palavra falada não volta, não tem retorno mais. Isso é de alguém, não estou citando porque eu não sei de quem é, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Né? É interessante que a gente tenha esse cuidado do que a gente fala dos outros, do que a gente escuta dos outros. E existe uma moda hoje, né? A mentira, a difamação, virou piada. Né? Então você abre o TikTok, vê uma piadinha e você talvez nem se perceba que, né, alguém está sendo difamado, alguém está sendo levantado alguma mentira sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. Então é isso, assim, a mentira virou um negócio. Se popularizou, né? Se popularizou. Não, é fake news e passaram por cima. De repente não é mais um pecado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a mentira, né, pequena ou grande, pode causar um transtorno, e aí você fala do outro, né? Sim, a gente viveu muito isso na pandemia, tudo bem que não era com relação a uma pessoa específica, mas por conta da situação, quantas mentiras foram contadas nesse contexto, né? Já faz isso que dá certo, lava não sei o que lá, com não sei das quantas, e que vai dar, que você não pega a doença, quantas mentiras foram disseminadas. E aí você fala da fake news.
Sim. Né? Aquilo que foi, aquela mentira levantada para derrubar o outro mesmo, para tirar ele da frente, para, né, meu adversário de alguma forma. E aí até você provar que né, falado, né, é de fato uma mentira, né? E hoje, né, a gente ainda vive isso, né, as bolhas, né? A gente tem lá uma situação propagada num grupo, né, uma inverdade, mas dita como verdade, convincente como uma verdade, se espalha, né? E aí depois para você provar que aquilo lá era uma mentira, né? Então a gente vê muito, né? O médico do Hospital das Clínicas falou, do Albert Einstein falou, e é isso. Às vezes não é direcionado por uma pessoa específica, mas faz um mal maior. E assim, é a mentira dita com credibilidade. Sim, né? você coloca o nome de alguém, você coloca um nome, um título, né? Alguém, alguma coisa e, nossa, parece que é verdade. E aí você espalha, né? Sim. Sem verificar a origem, a fonte, né? A veracidade daquela informação. Isso, de certa forma, é um falso testemunho e muitas vezes muito prejudicial, porque você não percebendo, às vezes defendendo ideologias políticas rasas, e você está prejudicando a vida das outras pessoas. Né? Vamos atualizar? Não espalhe fake news. É verdade. Mudou. Perfeito. É assim, é a mesma coisa. Olha, há quantos né, milhares de anos atrás falavam de algo que se faz até hoje. Sim. Né? Mas ó. Até, você falou um negócio que é legal, né? A gente atualizou esse, tem um que a gente falou atrás que também a gente consegue atualizar hoje. Hoje muitas pessoas dependem do seu relacionamento das redes sociais para trabalho, para um monte de coisa. Nós temos que tomar muito cuidado com a política do cancelamento, porque ela é uma morte virtual. Sim, ela não é uma morte física, mas ela é uma morte virtual que nós temos que tomar cuidado, muitas vezes sem volta. Quantas vezes a gente ainda lembra de coisa que era mentira, virou meme, virou não sei o quê, que foi contada há muitos e muitos anos atrás, né? A gente tem que tomar cuidado. Se alguém fala assim, não, fulano fez tal coisa, é absurdo. Primeira coisa que você faz, olha e fala assim, tá, eu não sou famoso, eu já não cometi alguma coisa parecida com isso. Então não é relevante que essa pessoa perca a sua vida inteira, que é o trabalho dela, que é uma coisa que ela faz, não é o que ela cometeu. Ela tem que responder por aquele erro específico. Você imagina se estivesse filmando nossa vida 24 horas por dia, como eu filmo de algumas pessoas. Será que não iam perceber algumas coisas que a gente também precisa mudar? Nono e 10º, eles estão bem ligados, esses dois mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e 10º, não desejarás a casa do teu próximo nem a sua propriedade. Ou não cobiçar as coisas alheias. Né? Tá muito um linkado com o outro, que ele vem na linha da palavra cobiça. Né? E aí, né? Aquilo que eu tenho é o suficiente para mim, eu quero mais, o do outro é mais bonito, a grama é mais verdinha, a mulher é mais bonita e não sei o quê. E aí a gente se pega nessa questão de querer aquilo que é do outro, cobiçar aquilo que é do outro. Eu acho que são pontos importantes e de grande reflexão, porque eu acho que em algum momento permeia a cabeça da gente mesmo, né? Essa vontade de ter a vida do outro, de ter as coisas do outro, de ter a mulher, ter o marido, seja o que for, da outra pessoa, e não se contentar com aquilo que Deus me deu, né? Não entender que aquilo que eu tenho se você não se contentou hoje com aquilo que Deus te deu, não importa, se você conquistar aquilo que você está cobiçando, está dentro de você o descontentamento. Você também vai chegar um momento que você vai se descontentar com aquilo que você construiu mesmo dentro da cobiça. Porque é um círculo vicioso, não tem fim. Se você está descontente hoje, esse problema está dentro de você, não está fora. Não é o carro do outro que é mais bonito, a casa do outro que é mais bonita, a esposa do outro que é mais bonita. É você que não está aceitando quem você é. E aí, por não aceitar quem você é, você não aceita as coisas que você tem, a vida que o outro tem, né? É interessante que a gente veja dessa forma. Até falei um pouquinho do adultério junto com o outro, mas aqui foi junto com o não pecar contra a castidade, mas aqui tem um pecado específico disso, né? E eu entendo também que
até num grau de preservação do sacramento do matrimônio. Né? A ideia pensando igual a gente falou lá no princípio, né? De ver qual foi a origem disso. A origem é preservar o matrimônio. Então toda vez que você peca contra um matrimônio, você está adulterando de certa forma, porque o fim original da norma, vamos dizer assim, usar a expressão do direito, era preservar o casamento. Então, muitas vezes não vai ser com o adultério, mas vão ser posturas de a esposa trouxe uma reclamação do marido para você e você, sem ouvir outra parte, já foi totalmente parcial, falou, nossa, fulano é horrível mesmo, nossa, que marido horrível que você tem, que esposa horrível que você tem. Isso não é um conselho que um cristão pode dar. E aí você fala assim, nossa, mas isso é adulterar? Talvez você não esteja cometendo adultério no sentido de você se interessar pela outra pessoa, mas você está destruindo o matrimônio. E é um dos efeitos da traição, é isso, né? Destruir o matrimônio, então a gente precisa preservar. É uma coisa preciosa. Paulo Ricardo diz muito isso, que se Deus te deu a vocação para o matrimônio, é porque você só vai alcançar a santidade, o céu, junto com outra pessoa. Não vai ser sozinho. Isso é um alerta para nós pensar nisso. Né? Tudo bem que existem circunstâncias da vida, isso é coisa diferente. Assim, se você está no matrimônio e as coisas estão se encaminhando, é porque é a vontade de Deus, que vocês alcancem o céu junto. E assim, eu entendo a natureza humana sem Deus, né? A natureza humana sem Deus. Você tem, não há regulamentação de monogamia, né? Você pode ter diversas mulheres, você pode fazer diversos filhos, a sua prole vai aumentando de forma, né, a não se pensar nisso. A vida sem Deus é você, como você não tem esse sentimento de preservação, né, sentimento de família, né, você não se apega, não tem apego. Então você tem um relacionamento aqui com uma mulher e aí de repente ela tem um filho, mas você não tem um vínculo com o filho. Então assim, você entende que a gente passa por todos os mandamentos, né? Ou os não mandamentos, digamos assim, né? Todos os mandamentos não são cumpridos, né? Porque eu não tenho Deus. Né? De repente Deus entra na minha vida e aí ele, quando ele, né, lamenta, né? Então assim, a partir de, falando lá no período, né, da criação dos mandamentos de fato, né, que ele mandou as tábuas, né, as tábuas de pedra, não diz pedra. Quando ele, né, institui, né, esses mandamentos, qual que era a intenção dele, né? Primeiro, vida com Deus, depois relacionamento com as pessoas, né? Depois relacionamento na sua casa, né? E aí você para de ter diversas mulheres e cria uma família. Então você tem um homem, você tem uma mulher, você tem um filho ou os filhos, né? E aí você cria uma relação ali. Tem uma igreja dentro da sua casa, porque você tem primeiramente o amor de Deus, depois você tem o amor e respeito dos filhos, com os filhos, né? Você tem a relação dessa família com a comunidade, né? Não matar, não furtar, né? Não lançar falso testemunho. Depois você volta de novo para a família, você tem lá a preservação da família, e aí você também tem a relação dessa família, né, com aquilo que os outros têm, com que você, né, com o seu dinheiro, né, a gente fala da cobiça. Então assim, é um manual de boa convivência, né? Quando a gente segue ou tenta seguir os mandamentos, a gente entende que Deus tem um propósito para a gente, né? E esse propósito é de vida, de preservação, de crescimento, de família, né, de fortalecimento da família. Então assim, entender os 10 mandamentos como, né, algo que vai fazer você preservar a sua vida, crescer dentro da sua vida, né, é importante porque é aquilo que Deus quer pra gente. Então o que Deus quer pra mim? Né? Tá aí. Se aprofunda nos 10 mandamentos que você vai entender o propósito de Deus, né, pra minha vida. Né? Então assim, e uma coisa que a gente tem que começar a pensar, principalmente quando a gente fala de cobiça, né? Primeiro, por que a gente cobiça o outro, né? O que o outro tem, né?
é porque eu não consigo encarar aquilo que eu tenho como suficiente, né? Eu encaro o que o outro tem como melhor e eu quero o melhor para mim. Então eu quero sempre mais, eu quero sempre ser superior, quero ser melhor, quero ter mais. Esse é o objetivo de vida que a gente tem, que o ser humano tem. A natureza do ser humano sem Deus. Quando eu começo a entender qual que é o propósito de Deus, eu começo a entender que o melhor para mim não é ter mais, mas talvez ter menos. E aí, em Filipenses, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, eu tenho que parar de olhar para o outro e querer ser tão bom ou melhor que o outro, mas eu entender que o outro é melhor que eu e para mim tem que ser menos. Evangelho dessa semana, né? Quem perde a sua vida, né? Por mim, você vai ganhar. Sim. Então, talvez você esteja abrindo mão de muitas coisas, de bens materiais, inclusive, por uma ideologia de pensar, não, eu preciso ajudar o outro, eu preciso distribuir, eu preciso ser caridoso, e aí você, na verdade, vai estar ganhando a sua vida em Deus. Exatamente. Que é o mais importante. Então é isso, a gente tem que mudar essa chavinha de que eu preciso ter mais, eu quero ser melhor, e começa a entender que eu preciso ter menos, que eu tenho menos é o suficiente, e eu tenho que ser menor que o outro. O outro tem que ser maior do que eu. Quando eu começo a entender essa premissa, eu começo a entender como Jesus, entender a cabeça de Jesus. E esse é o que a gente tem que buscar de fato. Não é fácil, já falei isso, é um exercício e a gente está tentando fazer. Esse podcast tem esse objetivo também, tentar fazer com que a gente mesmo possa ser um pouquinho mais próximo de Deus. E até você falou no podcast que a gente fez com o Padre Francisco, aliás, assistam, ficou muito legal, que se aplica a isso, né? Se você já cumpre todos os mandamentos, está tudo certinho, mas você se apega demais aos seus bens, que foi a história do jovem rico, não dá para você caminhar junto com Jesus, que é o que Jesus falou, então largue os seus bens e vem e me segue. Evangelho dessa semana também, né? Carrega a tua cruz e me siga. E faz parte disso. A cruz, muitas vezes, ela não vai vir acompanhar, você não vai conseguir acompanhar ela de outras coisas. É só a cruz para seguir Jesus. Não vai dar para trazer um carro junto, uma casa junto. Não tem jeito. Chegamos no último, então, né? O Cris já fez um apanhado, eu acho que é interessantíssimo da gente casar esses dois mesmo, porque as coisas alheias não são só coisas, né, físicas do outro. Então é interessante a gente conciliar os dois. E o 10º é não cobiçar as coisas alheias. Meus pais, né, sempre ensinaram que é seu, que é do outro, né? E aqui a gente tem que pensar também que muitas vezes não é só os bens materiais, mas também muitas vezes a gente cobiça situações como emprego, cargos, posições sociais, posições de liderança. A gente olha e fala assim, caramba, eu queria falar com aquela pessoa, eu queria ter o respeito que aquela pessoa tem, e cobiça no sentido de muitas vezes até desmerecer a conduta do outro. Ah, mas será que é tudo isso? Mas será que ele é tão bom assim mesmo, né? Tem pessoas que a gente admira, mas não consegue ser humilde a ponto de entender que não, realmente ele é muito bom, realmente é uma pessoa diferente, né? Eu sempre vejo as pessoas falando, por exemplo, eu dei o exemplo do Clóvis de Barros Filhos, agora eu vou dar outro, né, o Mário Sérgio Cornella, de falando assim, não, mas será que é isso tudo mesmo? Mas será que o cara na casa dele é desse jeito mesmo? Gente, isso no sentido de você estar desmerecendo uma coisa ali, só porque talvez você não alcançou aquela eloquência que ele tem, não parou para ler os livros que ele leu, para aplicar na vida as coisas que ele tem. Admire, ache legal a vida do outro. O outro pode ser muito melhor que você e tá tudo bem. Não tem problema nenhum nós não sermos os melhores de tudo, né? É importante que a gente tenha aptidões dentro do que Deus exigiu de nós. Eu acho que é mais nesse sentido. Muito feliz. Bom demais. Esse objetivo em falar dos 10 mandamentos, nesse período, a gente está no início da quaresma. Sim. Então é um período que a gente tem que refletir mesmo sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu preciso fazer para que eu possa
né, encontrar o Jesus ressuscitado, né, viver essa quaresma, Fazer boas confissões nessa quaresma. Então tá aí um esquema, faça essa reflexão na sua vida sobre cada um dos mandamentos. Eu acho que é importante e para mim está sendo muito bom, porque é aquilo que a gente comentou, né? Esse podcast nos serve primeiramente para que a gente possa buscar Deus, né? Buscar se aproximar de Jesus, e depois que quem nos escuta, né? Possa também, né, buscar esse objetivo. Esse é o nosso objetivo. Espero que esse seja o objetivo de quem está nos escutando também, nos vendo. Muito obrigado. Quem está assistindo aí, pessoal, não esqueça de deixar o like, compartilhar, coloca aí nos grupos do WhatsApp, no grupo da igreja, né? A gente sabe que bastante gente compartilha, a gente precisa de vocês para isso. O nosso papel aqui é plantar a sementinha, quem vai distribuir são vocês, né? A gente até tenta do nosso modo, mas a gente precisa da ajuda de vocês. É importante que você reflita sobre isso. Se isso fez bem para você, compartilha, né? Não esquece, já deixa o like, deixa um comentário, isso também impulsiona o vídeo nas redes. Nós estamos em todas as redes praticamente, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. A ideia é a gente estar nesse meio, né, o meio digital, evangelizando, levando Jesus, né, para as demais pessoas, que nesse lugar tem muita coisa errada. Então, se a gente puder fazer o nosso papel e levar um pouquinho de Jesus aí para essas pessoas, eu acredito que a gente está cumprindo aquilo que Deus quer. Perfeito. Façam sugestões de novos vídeos também. É interessante que a gente entenda o que vocês querem assistir também. Sim. Preciso isso. Joia. Marquinho, valeu, Deus obrigado. Pessoal, valeu. Muito obrigado. Pessoal. Até mais. Até. Um abraço. Fique com Deus.